Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa segunda-feira, dia 10 de março. E é, meu amigo, o Vasco continua. O Vasco da Gama segue, independente do que aconteceu, independente da eliminação, o Vasco da Gama tem que andar. Tem que pensar principalmente no Campeonato Brasileiro. Dia 31 de março, teremos esse confronto importante e decisivo contra o Santos. Sim, decisivo. É apenas a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, entretanto, cada jogo para o Vasco da Gama nesse Brasileirão será uma final. Final para o Vasco, final para o técnico Fábio Carille, final para esses jogadores. A gente, é claro, vai falar muito sobre isso, mas também trazer muitas outras informações. Tem informações sobre a justiça, Vasco da Gama enfrentando aí alguns problemas na justiça para a temporada de 2025. A gente vai trazer essas novidades, falar também sobre um acordo do Vasco com o América Mineiro pela contratação de atletas, falar sobre a situação envolvendo o próprio Lucas Figueiredo, que tem a ver aí com esse acordo, informações sobre o atacante Bryan Palacios, jogador que o Vasco tinha um pré-acordo com o Atlético Mineiro e ainda tem, mas que vem se colocando na mesa algumas dificuldades pela contratação do atleta. A gente vai trazer tudo a vocês aqui neste vídeo. Entretanto, meu amigo, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo, sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, para fechar com chave de ouro, chegando sempre à noite. Como vem esse Boa Noite Gigante aqui, trazendo novidades e informações a todos vocês. Fechou? Então conto aí com você, torcedor vascaíno, venha fazer parte da nossa família e ajudar o nosso crescimento. Vambora então? Sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente com vocês, esse Boa Noite Gigante, falando exatamente sobre a questão de justiça envolvendo a atual diretoria do Vasco da Gama. Primeira é uma informação envolvendo Vasco e Matix, né? A empresa Matix Capital, uma prestadora de serviços que realizou um trabalho para a Vasco da Gama SAF. Entretanto, meu amigo torcedor, esse trabalho acabou não sendo pago à época por parte do Vasco da Gama. A Matix entrou na justiça, né, pedindo aí os valores que deveriam ser pagos pelo Vasco da Gama. Empresa essa que tem hoje como, inclusive, CEO Thary Arruda, o atual CEO do próprio Botafogo, né? Então, assim, hoje o representante do Botafogo é o dono de uma empresa que está na justiça cobrando o Vasco por ter prestado serviços. É, de fato, essa loucura. E para ficar uma loucura ainda maior na sua cabeça, hoje Zeca Bulhões, ex-vice-presidente jurídico do Vasco, trabalha no Botafogo. Então, assim, cada vez que a gente ouve mais informações sobre o Vasco, a coisa fica pior ainda, né? Tem muita gente aí com esse movimento de revenda já, mas não se esqueçam que durante o processo de venda e durante a SAF, após a venda, a situação também não era tão favorável assim, não. A Matix, ela cobra no Vasco da Gama na justiça um valor de 15 milhões e 800 mil reais. A Matix até chegou a pedir ao Vasco da Gama para o pagamento dessas dívidas o repasse dos direitos econômicos do atacante Ryan. O Vasco, é claro, olhou para a cara da Matix e riu diante, né, dessa situação, mas hoje a informação que a gente tem é que o Vasco e a empresa chegou a um acordo e ambos pediram uma suspensão na justiça até o dia 5 de abril de 2025. Esse pedido ele foi protocolado na Justiça do Rio de Janeiro para dar continuidade às negociações e, é claro, automaticamente um acordo amigável ser estabelecido entre as partes. A gente vai ficar ligado nisso tudo, informações aí do podcast Cruz Maltino nessa manhã de hoje e qualquer novidade iremos trazer a vocês. O certo é, o Vasco na justiça, a Matix na justiça contra o Vasco, teve aí uma novidade nessa manhã de segunda. Além disso, também mais uma informação é sobre o Vasco Associativo, sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. A 44ª Vara Civil do Rio de Janeiro aplicou uma multa de 1% ao Vasco Associativo, ao Clube de Regatas Vasco da Gama, num processo que foi movido pelo escritório Andrade Figueira. Esse escritório cobra uma dívida de R$ 3.563.000
R$ 918. O juiz da 44ª Vara Civil, constatou que o Vasco apresentou uma informação falsa ao tribunal, alegando que a dívida estava incluída na decisão cautelar que suspendeu a execução e penhoras. Entretanto, meu amigo vascaíno, essa dívida, esse débito não constava na lista oficial de credores, o que automaticamente foi destacado também pela desembargadora redatora do caso. Então, a situação bem grave, né? Além da multa, o processo já havia determinado a penhora de 10% das cotas da Vasco da Gama SAF, pertencente ao Clube de Regatas Vasco da Gama, o que automaticamente representa também mais um impacto financeiro ao nosso clube. Uma situação jurídica do Vasco bastante delicada, bastante chata, mas a gente sempre tem que trazer tudo a vocês para que vocês fiquem muito informados, né? Então, essa é a situação jurídica aí do nosso Cruz Maltino, atualizações que tivemos que trazer a vocês nesse início, nessa primeira parte do Boa Noite Gigante. Show, vascaíno! Então vamos embora prosseguir com Boa Noite Gigante, vamos embora trazer mais novidades, mais notícias, mais informações. E falando no assunto justiça, hoje quem entrou na justiça foi o próprio Vasco da Gama. O Vasco iniciou uma ação na justiça contra o América Mineiro. Por quê, vascaíno? O Vasco tem emprestado ao Clube Mineiro 2 atletas, o Cauã Barros, volante, e Lucas Figueiredo, atacante, Figueiredo que estava emprestado ao Coritiba na última temporada. Ambos os jogadores foram um pedido do técnico William Batista, técnico que já comandou Figueiredo e Cauã Barros aqui no Vasco da Gama durante as categorias de base e pediu para que ambos fossem ao América Mineiro disputar a Série B junto com ele durante essa temporada de 2025. Qual é a situação então, vascaíno? No contrato que foi assinado entre o Vasco da Gama e o América Mineiro, o Vasco tinha o direito de preferência na contratação de 2 atletas. A gente tem o nome de um e suspeita de outro, tá? Isso é o que a gente pode dar aqui a vocês nesse momento. Um dos nomes é um atleta chamado Matheus Henrique. Matheus Henrique pouquíssima gente conhece, pouquíssimo torcedor vascaíno conhece, talvez você também não conheça, eu não conhecia. É um jogador de 22 anos de idade, é um volante que pode atuar também como um lateral direito, fazer ali a meia, um segundo volante, jogador de muita qualidade, tá? Uma promessa, 22 anos de idade, um atleta que sempre foi tratado com muito cuidado e muito carinho por parte da diretoria do América Mineiro e por todos os torcedores do América Mineiro, sempre foi visto, né, como uma grande promessa do clube de Minas Gerais. Entretanto, qual é a situação de Matheus Henrique, meu amigo? O jogador se destacou, o atleta brilhou, o Vasco se interessou e falou assim, olha só, o Matheus Henrique, a gente vai dar o Figueiredo a você até o final do ano, mas a gente quer ter preferência na contratação do Matheus Henrique. Então, qualquer clube que quiser tirar o Matheus Henrique daí, no caso do América Mineiro, o América terá que notificar ao Vasco da Gama e o Vasco vai entender. Caso fosse uma oferta assim, financeiramente possível de ultrapassar, o Vasco da Gama teria interesse em fazer o mesmo para conseguir a contratação dessa promessa. Isso foi feito, isso foi assinado, mas isso não foi realizado, porque nesses últimos dias o América Mineiro vendeu o Matheus Henrique para um clube da Arábia Saudita, o Al Hilal, dos Emirados Árabes. Essa venda aconteceu e o Vasco da Gama não foi notificado. E após a venda ser concluída, o Vasco, é claro, entendeu que o América Mineiro desrespeitou o acordo feito entre os clubes. O Vasco tinha prioridade na compra do Matheus Henrique e isso não foi feito. Então, exatamente por conta desse motivo que o Vasco da Gama ele entrou na justiça cobrando um descumprimento. O Vasco cobra um valor de R$ 1.300.000 pelo fato do América Mineiro ter descumprido esse acordo com o Cruz Maltino. O Vasco gostaria de ter aí o Matheus Henrique no seu elenco para a temporada de 2025 ou, nem sequer para a temporada de 2025. Mas por ser uma promessa, por ser uma joia, integrá-lo dentro do grupo e contar com o jogador num futuro próximo. E eu, Lucas, e aqui vai um achismo, creio que esse segundo nome é o nome do Fabinho, né? Esse ponta que também a gente já cansou de falar aqui com vocês durante os nossos vídeos, que o Vasco tem interesse. A expectativa é que venha a ser o nome de fato do Matheus Henrique e outro venha a ser de fato o nome do ponta Fabinho. Então assim, o Vasco cobra R$ 1.300.000 do América Mineiro por essa dívida não paga e a gente, é claro, vai ficar ligado,
vai ficar de olho para trazer tudo a vocês. O Vasco planeja sim ainda contratar nesses próximos dias. Teremos a janela de transferências do futebol, do mercado interno aberta também durante essa semana. Então, como eu sempre digo, né, muita água rolará ainda embaixo dessa ponte. Tem a situação envolvendo esse atacante Fabinho, tem a situação de vários outros atletas ativos que se destacaram nos estaduais, que o Vasco da Gama está de olho buscando uma possível contratação. Vamos ver o que vai rolar aí, né? Talvez o Vasco cobrando essa dívida na justiça, por que não trocar o valor que cobra na justiça por uma possível contratação do Fabinho, jogador que hoje é um dos grandes nomes, sim, do América Mineiro nesse campeonato de Minas. Lembrando que o América chegou à final do Mineirão, tá? O América tá disputando aí a final do Campeonato Mineiro com o Atlético, América que eliminou a equipe do Cruzeiro. Fechou? Vamos prosseguir então com o vídeo, meu amigo. Vamos trazer ainda mais novidades e informações a vocês. Antes, porém, tem um aviso rapidinho para você conferir. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, eu venho aqui rapidamente, tá? Parei o vídeo de fato para te dar um recadinho. Recentemente, o nosso canal acabou não postando vídeo todos os dias, né? A gente tem um horário de sempre postar às 7 horas da manhã, o Acorda Vascão, Fala Gigante à tarde, Boa Noite Gigante à noite. Quando isso não acontece, meu amigo, o YouTube vem com tudo e restringe o nosso conteúdo, deixa de publicar o nosso conteúdo como normalmente acontece. Então, muito provavelmente você não está recebendo nosso vídeo, você não está sendo notificado. E o que eu venho pedir a você é o seguinte: para você vir aqui embaixo, ativar o seu sininho de notificação do lado dessa palavra inscreva-se, coloque notificação em todas. E além disso também, deixar o seu like, pois é o like que ajuda a divulgar o nosso vídeo. Então você que curte o nosso canal, gosta do nosso conteúdo, além de ser, é claro, um inscrito, larga o dedo no like, não esqueça para divulgar o nosso vídeo. Você que curte, larga o dedo no like, também ative seu sininho de notificação para não perder nada aqui no nosso canal. Fechou? Então conto com você, hein? Deixa o dedo no like, larga o dedo no like e ative o sininho para não perder nada. Fui e fiquem aí agora com o restante do vídeo. Caindo, conto com você, tá? Vê se não vai decepcionar, larga o dedo aí no like, no joinha, no gostei, que é de sua importância para o nosso crescimento. Para fechar o vídeo, trazer duas informações bem rápidas a você. Primeira, sobre Bryan Palacios, né? Recentemente foi dada como certa, até por nós aqui do canal do Gigante Vasco, a transferência de Bryan Palacios para o Vasco da Gama, um jogador que pertence ao Atlético Mineiro, atleta que não vinha sendo muito utilizado por lá, e o Vasco entendeu como justa a sua contratação. Um atleta que o próprio Atlético, na temporada passada, gastou quase 13 milhões de reais pela sua compra. O Vasco entendeu um jogador bom, interessante para ter no elenco, e propôs ao Atlético Mineiro um empréstimo até o final do ano com uma opção de compra no valor de 18 milhões de reais. O Atlético aceitou, entretanto, com as lesões que aconteceram no Atlético Mineiro recentemente, foi necessário ter o Bryan Palacios dentro do grupo. O Atlético Mineiro perdeu alguns atletas por conta de lesão, né? E o Bryan teve que integrar o elenco principal do Atlético Mineiro, sendo até relacionado para esses últimos jogos. Entretanto, mais um episódio da novela de contratações aconteceu, né? Principalmente dessa. Por quê? O acordo do Atlético com o Vasco foi: olha só, a gente queria liberar antes, mas não vai ter como. O Bryan vai estar presente no grupo, vai participar da lista de relacionados nas finais do Campeonato Mineiro. Entanto, assim que a final do Campeonato Mineiro acabar, a gente vai liberar o Bryan Palacios para vocês. Esse era o acordo. Entretanto, o diretor do Atlético Mineiro, o Vitor, ex-goleiro, disse em uma entrevista recente na Arena MRV que o Atlético fez um investimento no atleta e que, se for para vender, gostaria que isso fosse algo positivo para o clube. As falas de Vitor foram as seguintes: olha, esse é um ponto que nós estamos debatendo internamente. Estamos conversando para saber até que ponto impactaria essa saída. Ainda não temos isso definido. Palácio é um atleta em que fizemos um investimento e temos que ser muito assertivos também para definir como conduzir essa situação. Então essas foram as aspas aí, né, do Vitor, ex-goleiro, um dos grandes ídolos da história do Atlético de Minas Gerais, e também hoje o diretor, uma das pessoas muito envolventes no clube Atlético Mineiro. Então, assim, a situação é essa, de fato, na minha opinião, muito preocupante, porque o Vasco, mesmo com as chegadas de Lloyd, de Nuno Moreira, de Benjamin Garré, creio que ainda precisa de pontas, e o Bryan Palacios é um jogador jovem, de 22 anos, colombiano, habilidoso, de mano a mano, que poderia, creio eu, que ajudar ainda mais esse grupo. E perder um nome como Bryan Palacios
pode ser preocupante. Mais uma novela de contratações mal sucedidas do Vasco, né? A gente espera que isso não aconteça, mas diante das aspas do Vitor, infelizmente pode ser sim que isso se torne realidade. E para fechar aqui com vocês esse Boa Noite Gigante, trazer uma informação, na minha opinião, bem triste, bem chata, bem complexa, algo que eu não gostaria de falar e eu até gostaria de entender. Porque o Vasco está por detalhes de negociar o meia Lucas Eduardo, jogador cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino, junto ao Cuiabá. A ideia é que Lucas Eduardo vá para o Cuiabá, dispute a Série B do Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do clube cuiabano para ganhar rodagem durante essa temporada de 2025. A expectativa inicial é que essa negociação viesse a ser fechada ainda hoje, segunda-feira. Lucas Eduardo, que é um atleta cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino, um jogador que sempre durante a base se destacou demais, um jogador que sempre durante a base foi visto como uma das grandes promessas do Vasco da Gama, um atleta de seleção brasileira, um atleta de uma posição hoje que temos muitas peças, mas poucas utilizáveis, que é a posição de volante, um jogador que se esperava muito, muito mesmo, tá? Foi capitão da base, titular em todas as categorias e do nada no profissional não ganha nenhuma oportunidade. E o Vasco pensando em rodagem ao atleta, né? É difícil, é duro, mesma coisa que acontece com o JP, um craque que poderia estar aí ajudando, né, a gente, estando presente no profissional, mas o Vasco prefere emprestá-lo ou levá-lo de volta ao sub-20 do que colocá-lo para treinar junto ao profissional. É realmente complicado. Você insistir em algo que não dá certo, eu não concordo. E o Vasco talvez esteja perdendo tanto tempo assim, insistindo em jogadores dentro do elenco principal hoje que não dão certo. Não dão certo. Por que insistir em Matheus Carvalho se a gente tem o Lucas Eduardo, o JP aí? Tá entendendo? São coisas complexas. O Vasco agora está perdendo o Lucas Eduardo para o Cuiabá, porque tem entendimento que é necessário hoje dar rodagem ao atleta ao invés de utilizá-lo no time profissional. Uma pena. Uma pena, eu espero que seja algo benéfico, que nos coloque, né, no contrato uma opção de compra com valor baixo para chegar no final do ano e perder esse atleta praticamente de graça. Mas é isso, Vascaína. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa segunda-feira, e já já a gente está aí de volta, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Acorda Vascão. Vamos que vamos, Vascaíno! Curta, compartilhe, como a gente sempre fala aqui no nosso canal, saudações Vascaína!